guia os nossos passos, ouve a nossa prece. Ouve a nossa prece. Qual é a tua prece nesse dia de hoje? O que é que você quer pedir a Jesus neste momento? Todos nós temos dentro de nós desejos, sonhos. Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos neste momento? Podemos diante de Deus, aqui no nosso monte, no nosso local, no nosso lugarzinho, no nosso lugar preparado para esse momento de intimidade com o Senhor. Podemos fazer os nossos pedidos, as nossas preces. Nesse dia de hoje, eu quero louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida de todas as pessoas, mas pelo dom também da minha vida, né? Quero agradecer a Deus nesse dia de hoje, agradecer aos meus pais. Foram eles que me colocaram neste mundo, que me deram educação, que me ensinaram, né, os valores bíblicos, os valores do reino de Deus. Por isso eu quero nesse dia de hoje agradecer ao Senhor. E ao mesmo tempo pedir a Deus, rogar a cura de todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Pedir a cura de todas as pessoas que estão com o Covid-19, aquelas que ainda estão nos hospitais, mas também aquelas que estão se recuperando em casa. Queremos rezar pelas pessoas que têm câncer, pelas pessoas que nesse momento estão tristes, deprimidas, perderam o sentido da vida. Rezar por todas essas pessoas, trazer presente e rezar também por todos os casais. E rezar nesse mês vocacional, nós vamos rezar mais uma vez. E aí o convite é que nesse dia de hoje, cada um de vocês reze uma Ave Maria e um Pai Nosso para todos os vocacionados e todas as vocacionadas do Pai. De maneira toda especial para os nossos jovens, para que tenham a coragem de dizer sim a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir nesse momento o Evangelho da liturgia de hoje, Mateus 18, do versículo 21 ao 19, do versículo 21 até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhando, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou com um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável,
eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, que se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o texto começa com uma pergunta, e a pergunta é de Pedro. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Até 7 vezes? A lei judaica, a lei do judaísmo, exigia que se perdoasse até 3 vezes o irmão. Com sua pergunta, é interessante que Pedro revela uma disponibilidade maior de perdoar do que o costumeiro, do que o que estava escrito na lei. Quando ele diz assim, devo perdoar até 7 vezes, então ele aumentou, porque a lei judaica dizia que tinha que perdoar apenas 3 vezes, né? Afinal, aqui é interessante observar que o número 7 significa plenitude, significa perfeição. Mas a pergunta de Pedro ainda pressupõe que as possibilidades humanas para perdoar ainda são bastante limitadas, né? Ainda são bastante limitadas. E aí Jesus vai responder, Jesus não vai deixar a pergunta de Pedro sem uma resposta, ele vai responder. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus surpreende com a resposta, pois 70 vezes 7 vai simbolizar aquilo que não mais é possível calcular. 70 vezes 7 já não é mais possível calcular. O perdão não pode ser calculado ou não pode ser medido, né? É importante e é constante a disposição, né, de perdoar. Ela deve ser importante e deve ser também constante essa disposição de perdoar. O perdão não deve nunca ter limites. E aí Jesus passa a contar essa parábola, né? Uma parábola bastante conhecida, né? A parábola que diz, né? Porque o reino dos céus, Jesus começa dizendo, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar a conta com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 1000 talentos. Então era muito dinheiro. Então, não tendo com que pagar, o servo caiu aos seus pés, né? E começou a suplicar: dá-me um prazo para que para eu pagar, né, a minha dívida, né? Me dê um prazo, né? Na verdade, está pedindo um prazo. Então, diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, ele vai soltar e ele vai perdoar toda a dívida. Ele vai perdoar toda a dívida desse servo, né? Agora, a parábola não revela o motivo da dívida. Não aparece aqui no texto, não revela o motivo da dívida do servo. Mas a quantia de 10.000 talentos é impagável. Sobretudo para uma pessoa que não tinha nada, não serve, era um empregado, né? Mesmo que a família toda trabalhasse a vida inteira, a dívida não conseguiria ser paga, né? Então, diante do pedido do servo, o rei se compadece e vai perdoar toda a sua dívida. Então, aqui chama atenção o exagero da dívida e da atitude do rei, né? Este não prorrogou, né? Como o servo pediu que ele prorrogasse, né? Dá-me um tempo para que eu pague toda a sua dívida, pague todo o seu dinheiro, né? Aqui ele não prorrogou, simplesmente ele não prorrogou o prazo, né? Solicitado pelo servo, ele simplesmente perdoou toda a sua dívida. Assim, meu irmão e minha irmã, é a nossa dívida também com Deus. Ela é
impagável, não é isso? Ela é impagável. Assim também é o perdão de Deus, é imenso, né? Assim também é o perdão de Deus. Já pensou se Deus não nos perdoasse todos os dias? Se tivesse só uma quantia de perdão, né? Por quê? Porque todos os dias a gente peca com pensamento, palavras, omissões e assim por diante. E Deus está sempre nos perdoando. Deus está sempre nos perdoando. Vamos observar que quando o servo saiu dali, ele vai encontrar um companheiro, né? A parábola diz que quando ele sai dali, com a dívida já perdoada, bem tranquilo, ele vai encontrar com um dos seus companheiros de servidão, né, ou de trabalho, né, que ele devia apenas 100 denários. E agarrando-o, diz o texto, que agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e insistir: pague-me o que me deves. O companheiro caindo aos seus pés, do mesmo jeito que ele fez lá com o patrão, né? Com o rei, rogava, né? Esse companheiro também rogava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Ele se retirou e mandou lançar aquele pobre homem na prisão, até que pagasse toda a sua dívida. Então o credor não tem misericórdia e por isso não perdoa, né? O imenso perdão de Deus não mudou a vida daquele empregado perdoado. O imenso perdão de Deus, o imenso amor de Deus, né, não mudou a vida daquela pessoa. Às vezes, o imenso perdão de Deus também não muda a nossa vida. A mão aberta para receber permaneceu, a mão aberta daquele homem para receber permaneceu fechada para dar. Viver do perdão, meu irmão e minha irmã, implica deixar-se levar pela gratuidade e estender a mesma aos irmãos e às irmãs na prática cotidiana, ou seja, no nosso dia a dia. Precisamos ser gratuito e precisamos também ser generoso, ser generosa. As duas metades da quinta, né? Da prece do Pai Nosso não devem ser separadas. Perdoai-nos como também nós também perdoamos. Nós rezamos o Pai Nosso às vezes, até muitas vezes por dia, e a gente não se dá conta, né, desse finalzinho do Pai Nosso. Perdoai-nos assim como também nós perdoamos. Entendeu? É interessante que quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus empregados e ele não consegue, né? Ele não consegue perceber que ele foi, né? Que a dívida dele tinha sido perdoada, né? E é interessante observar que na maioria das vezes nós também temos essa dificuldade. Nós somos às vezes muito incompreensivos, né? E às vezes somos também omissos, né, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Quem não vive o perdão recebido de forma consequente, menospreza o amor de Deus, né? O perdão compromete. O perdão é graça, né? O perdão é graça. E só nos faz bem, pode ter certeza disso, só nos faz bem, né? Tanto dar como receber o perdão. Só nos faz bem, nos deixa tranquilo, nos deixa em paz. Então que nesse dia de hoje a gente faça essa retrospectiva, olhando para a nossa vida, né? Eu consigo perdoar o meu irmão e minha irmã com facilidade? Lembrando que o perdão é uma graça de Deus. Por isso, peçamos essa graça nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.